Fala galera, Felipe Chuna de volta com mais um vídeo. E para você que sempre reclamou que eu só falo de Phantom, né? Quando a Fly Pro mandou para mim o Air 2 e me xingaram falando: como assim mandou o Air 2 pro cara que só fala de Phantom? Esse eu quero saber do Phantom, defensor de Phantom. Bom, hoje a gente vai continuar falando de Phantom. Vamos falar de Phantom 4, mas vamos falar então todos os defeitos, vamos falar mal, tudo que eu não gosto, tudo que até outras pessoas também não gostam, né? Tudo que a gente acha, tudo que tem de ruim no Phantom 4. Então hoje o nosso assunto é o Phantom 4, só que o lado podre, o lado ruim do Phantom 4. Mas antes de começar, um recadinho pra você rapidinho. Se você não quer me ver, cansou de ver esse careca barbudo, você quer só escutar essa minha linda voz que fala super lentamente, você pode escutar esse episódio em forma de podcast. Sim, eu me juntei com o pessoal do DronePod, então entra lá na sua plataforma de podcast preferida, procura por DronePod e lá vai ter esse episódio e mais pra frente alguns outros no formato de podcast para você escutar e não ver essa coisa linda aqui quando você não tiver vontade. Bom, então vamos lá falar mal do Phantom 4. Eu sei que existe o Phantom 4 Pro V2 e o V1, né, e como tem também o Phantom 4 Advance e o Phantom 4. Mas hoje vamos falar geral, né, todos eles juntos. Não vou ficar falando esse e aquele, eu vou falar do Phantom 4 como um todo. Então, pode ser que eu solte um Phantom 4 Pro por aqui, um Phantom 4 Pro por ali, mas estamos falando da linha Phantom 4, nenhum deles especificamente. Fechou? Então a primeira coisa que todo mundo vai pensar é o tamanho. O Phantom 4, ele é um trambolho, ainda mais comparado com drones mais modernos como o Mini 2, o Air 2, né, que são drones muito menores. Provavelmente na mochila onde eu guardo o meu controle do Phantom 4, você consegue colocar aí um Air 2, o kit Flymore inteiro lá dentro, e ele vai caber bateria, carregador, controle, tudo nesse bolsinho. Então, para você, né, como eu, que viaja com família, né, mulher, filho, filha, cachorro, você levar uma mochila 100% dedicada a um drone é uma coisa ruim, né? Você começa a pensar se realmente vai valer a pena você fazer isso, né? Seria muito melhor se eu pudesse ter uma mochila onde eu pudesse carregar computadores e outras coisas e um drone junto. Não é o meu caso, né? Eu ainda tenho que carregar esse trambolho e eu sempre penso duas vezes antes de fazer isso. Mas diz aí, tio, o que você acha do Phantom 4? E aí, pessoal? Beleza? Dá até gosto de ver, hein? Só os magnatas aí, só os ricos, né? Dando opinião sobre Phantom 4. Aí o Felipe inventa de chamar o tio pobre aqui pra falar de um drone caro desse aí. Vocês acham que eu tenho condições de ter Phantom 4, pessoal? Mas eu posso aproveitar, né? Que tá toda essa galera aí e pedir um, né? Me dá um Phantom 4 aí. Brincadeiras à parte, pessoal. Eu tive 3 Phantoms. Um FC40, que foi lá um dos primeiros lá atrás. Aí depois tive 2 Phantom 3 Advanced. Aí depois deles eu tive o Spark e o Mavic Pro. Depois que eu comprei o Mavic Pro, acabou, pessoal. Me desinteressei totalmente pela linha Phantom. Então nunca tive interesse de ter um Phantom 4 justamente devido à facilidade de lidar com os drones da linha Mavic. Depois eu tive o Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro, Mavic Air, Mavic Mini, Mavic Air 2 e nenhum mais da linha Phantom. Justamente por causa desse lance da portabilidade, da facilidade de transporte, de levar o drone para viagens, transportar na moto, no carro, você coloca numa bolsinha, na própria bolsinha do Combo Flymore. Então um drone muito mais portátil e me agradou muito, Então eu não me interessei mais pela linha Phantom não. Então o ponto negativo que eu vejo dos Phantoms aí, Phantom 4, né, que é o assunto desse vídeo, é realmente o tamanho dele, né? Ele é trombolhão, grandão. E para que eu uso, né, para o meu tipo de voo, para que eu gosto de fazer aí, o Phantom não é o melhor drone não. Muitos gostam porque é um drone realmente estável, né, para quem trabalha, para quem usa profissionalmente, aí, com certeza
atende muito bem. Mas, na minha opinião, como robista, o Phantom não me agrada não, né? Eu prefiro os Mavics. Beleza, pessoal? Me dá um Phantom 4, hein? Valeu, Felipe. Obrigado pelo convite aí, meu querido. Até a próxima. Uma outra coisa que me irrita muito no Phantom 4 é a hélice, na verdade a posição, a relação entre hélice e câmera. Né? Se você quer voar rápido, eu sempre falo para não voar muito rápido aqui no canal, mas em certas situações é legal você voar rápido, como por exemplo, você voar em modo esporte e filmar a 120 frames por segundo. A combinação, né, da velocidade alta do drone com o slow motion fica muito legal. Mas quando você vai voar rápido no Phantom 4, não tem jeito, vai aparecer hélice na sua imagem e isso é um saco. A única solução é você ou apontar a câmera muito para baixo, que vai te limitar muito, né, no seu ângulo de filmagem, ou você voar de ré, e o que aí implica em outros problemas, já que você não vai estar ali vendo, né, se você tiver que planejar e esperar alguma coisa acontecer. Também falando de hélice aqui, você tem que tirar e colocar as hélices toda vez que for voar e carregar o seu drone, né? A linha Mavic, aquelas hélicezinhas dobráveis, que é muito mais prático, muito mais fácil. Então o Phantom 4 você tem que tira, bota, 1, 2, 4, tira, bota. E se você quiser carregar ele com a hélice, existem até cases que você consegue deixar ele montado, mas aí o seu problema de tamanho vai ficar ainda maior, já que vai ficar um espaço maior e vai ser um trambolho maior de carregar. Mas diz aí, Vanzan, o que você acha do Phantom 4? E aí, galerinha, beleza? Olha só, aqui é o Vanzan, do canal Vanzan Hobby Drone. Tá ali em cima, ali, ó. Negócio é o seguinte, recebi um desafio aqui do Chulan para poder falar alguns pontos negativos do Phantom 4. Só que vou ter que falar baixinho. Tá vendo aquele azulzinho ali? Ele está comigo desde 2016 e tem 1.500 voos. Como é que eu vou falar negativo de um bichinho desse daí? O que eu tenho para falar negativo dele? Eu posso talvez falar que ele não sofreu evolução desde o seu lançamento, ou seja, não teve um seu sucessor, né? Então, por conta disso daí, ele tem um ponto negativo. Mas aquela máquina em si, não. Tá vendo? Tô até feliz. Agora, eu tenho hoje, dia 22/10 de 2020, um ponto negativo. As baterias estão muito caras. E esse tipo de drone, aquele ali, não produz mais. O Phantom 4 Pro ainda. E olha só que bacana. Eu tenho que falar positivo. Até hoje, nenhum drone superou a câmera do Phantom 4 Pro. Verdade. Em termos de fotografia, a câmera do Phantom 4 Pro ainda é a melhor. Então, ponto negativo, não tem para falar. Pode ficar contente, bichinho. Depois de 2016, 4 anos e 1.500 voos, ele está ali prontinho para voar. Beleza? Espero que eu tenha colaborado com alguma coisa. Um beijo no coração de todos aí, fique com Deus. Um outro problema do Phantom 4 são as baterias, que ainda são muito caras. Na verdade, ainda são não, né? Elas são muito caras. Ainda mais comparando com outros drones, você vai ter que gastar um dinheiro maior aí para comprar bateria. Se você é um cara que voa por hobby, você não quer gastar muito dinheiro, né? E se você é um cara que trabalha com isso, você quer ter a maior margem de lucro aí, então quanto mais barato você pagar, melhor. E aí, né, o Phantom 4 ainda tem essas baterias que são bastante caras. Um outro problema que eu tenho, isso aqui é uma coisa mais pessoal, são os filtros NDs que eu gosto de usar, que são os NDs da Polar Pro. E, não sei porquê, a Polar Pro não usou um design similar à tampinha que tem no Phantom 4, e com isso eu não consigo colocar o protetor de gimbal com o ND montado. Já tiveram situações onde eu estava trabalhando, então eu fiz um voo, posei, né, eu queria só carregar o drone daqui, 2 minutos para uma outra locação, e aí eu tenho que desmontar o ND, colocar de novo o protetor de gimbal, andar de carro, tirar lá, tira, bota de novo, ou então fazer essa viagem de carro segurando o gimbal com a maior proteção possível para ele não ficar sacudindo e estragar. Então, isso é um caso específico para NDs da Polar Pro. Eu não sei se outros fabricantes vão ter, né, NDs que encaixam ali e aí você consegue deixar o protetor de gimbal. No meu caso não dá e é um saco. Diz aí, Carlos Galassi, o que você acha do Phantom 4? Grande Chulan, você me pediu para falar um pouco sobre os pontos negativos do Phantom. Você sabe que eu sou suspeito para falar porque para mim é uma das melhores aeronaves que tem, né? A gente voa, é o drone que eu mais uso para fazer os meus serviços e para quando eu quero só fotografar ou os meus momentos de lazer. Difícil falar de pontos negativos do Phantom. Eu acho que a única coisa que ele tem negativo que ele perde para a linha Mavic, por exemplo, é a questão do tamanho e de mobilidade. Em termos de qualidade de câmera, de sinal, versatilidade de uso, para mim é um equipamento completo, é uma aeronave completa, tá?
é o que eu uso para todos os meus serviços praticamente. Ainda tenho o Mavic Air, Mavic Pro, que a gente usa em situações específicas. O Mavic, pela característica dele, ele está sempre na mochila para a gente levar quando precisar fazer uma imagem rápida, alguma coisa do tipo. Mas como o foco é nosso amigo Phantom, cara, se eu fosse linkar os pontos negativos dele, seria efetivamente o tamanho dele e a dificuldade que a gente tem de transporte, a mobilidade, digamos assim, que não é tão fácil quanto outros equipamentos menores e que você consegue dobrar ou manusear ele de forma mais fácil, transportar ele de forma mais fácil. É isso, um grande abraço e sucesso nos novos vídeos, no novo canal, na nova empreitada. Um outro problema que acontece, que me falaram, que me reportaram quando eu fui fazer uma pesquisa para fazer esse episódio, é que não tem telemetria no controle do Phantom 4. Muitos amigos meus que voam de Mavic, sentem falta daquela telinha onde tem algumas informações básicas de voo. Eu sempre tive Phantom, nunca tive outro drone, então eu nunca tive essa falta, mas muita gente falou para mim que uma telemetria seria legal, Ainda mais aquele controle que é gigante, tem espaço ali suficiente para botar uma tela de 32 polegadas ali em cima, Por que não tem uma telinha com algumas informações importantes do seu voo? Para caso, o seu iPad, o seu iPhone dê algum problema, o seu telefone dê algum problema, você ainda continua com certas informações para trazer o seu drone tranquilamente para você. E um outro problema também, que na verdade não é um problema, mas hoje em dia, com esses drones mais novos, você tem aqueles voos, que são aqueles planetinha, que o drone faz um voo automático, vira um planetinha, e aí você faz aquele que é o elipse, o zoom out, o zoom in, que é as coisas que faz automático, que o Phantom 4 não tem. E também o hyperlapse, que também não tem, Você pode até fazer isso de modo manual, mas os drones mais novos têm essa função, ele já voa mais estabilizadozinho e já te dá um videozinho pronto. Então, isso é uma coisa também que poderia ter, mas não tem. Mas diz aí, Rafael Ritter, o que você acha do Phantom 4? Fala aí, pessoal do canal Up We Go. Quem não me conhece, meu nome é Rafael Ritter, eu tenho um canal no YouTube também chamado Drone Modelismo, e o Filipão aí me pediu para gravar um vídeo dizendo para vocês quais eram os defeitos do Phantom 4, em relação, é claro, com o Mavic 2 Pro. E eu já começo dizendo que eu tô falando aqui do Phantom 4 Pro V2, tá, pessoal? Porque o Phantom 4 Pro, ele não tinha óculos sync, Eu utilizava o Light Bridge, ele era mais barulhento, e também ele tinha um sistema de encaixe das hélices, não era tão legal, e também o sistema de obstáculos era um pouquinho mais fajuto. Então a gente tá falando do Phantom 4 Pro V2 versus Mavic 2 Pro. E até daria pra gente fazer o contrário, Pra falar das vantagens do Phantom 4 Pro V2 em relação ao Mavic 2 Pro. Mas não é o caso aqui nesse vídeo, então vamos lá. Em primeiro lugar, o mais óbvio é o tamanho e a portabilidade. Não tem como comparar os dois, já que o Phantom 4 parece uma mesinha de centro, enquanto a linha Mavic tu praticamente coloca no bolso. Essa aí seria, a primeira e mais evidente vantagem do Mavic 2. Em segundo lugar, a gente poderia falar também sobre o risco, já que um objeto de 1,3 kg tem um potencial de causar riscos maior do que outro de 900 gramas, se bem que a diferença nem é tanta assim, os dois devem machucar. Em terceiro lugar, tem a discrição ao voar, ou seja, quando tu vai decolar, o que tu menos quer chamar atenção, quanto menos gente olhando pra ti e ficando preocupada com aquele drone, melhor. E nesse caso aí, apesar do Mavic 2 ele tem um diâmetro meio parecido com o do Phantom, ele é bem menos corpulento, então ele assusta um pouco menos. Em quarto lugar, tem também o custo de voo, que é uma coisa que pega pra caramba, principalmente nessa época aí, com o dólar nas alturas, e nesse aspecto aí também tem uma diferença substancial, já que uma bateria do Phantom 4 Pro custa cerca de $185 lá no site da DJI, enquanto que uma pro Mavic 2 também lá no site da DJI tá saindo por $149. Então é óbvio, que seja para brincar, seja para fazer trabalho, a gente tá buscando, sempre valorizar o nosso dinheirinho o máximo possível. E claro que deve ter outras vantagens da linha Mavic, Eu não vou nem tentar esgotar o assunto, até porque tem mais o pessoal aí que também vai falar suas opiniões. Mas eu queria terminar com uma aqui, que é o fato do Mavic 2 ele preservar muito mais a tua autoestima, já que nenhuma pessoa costuma dar um Mavic 2 Pro de Natal pros filhos. No máximo dá um Mavic Mini ou estourando um Mavic Air usado. Só que no tempo do Phantom, para tu fazer um trabalho, às vezes tu chegava no cliente achando que ia estourar a boca do balão e o cliente dizia que tinha dado igual pro filho no Natal. E isso simplesmente acaba ali com toda a tua autoconfiança, como profissional. E é por isso que eu não julgo o pessoal daquele tempo, que tinha empresa que às vezes até acabava falindo porque vendia o Phantom para comprar um Inspire One na esperança de não sofrer mais bug, pessoal? É totalmente compreensível. Tá, beleza? Não vou me estender mais. Valeu, Filipão aí. Tamo junto. Um abraço. Isso aí, então, é tudo que tem de ruim no Phantom 4. Muito obrigado aí, Carlos Galassi, da Oca Drones, Rafael Ritter, do Drone Modelismo, Vanzan e o TDVD por terem enviado o vídeo aí, me ajudando um pouquinho nesse vídeo. E desculpa a demora, a galera me mandou esse vídeo lá no ano passado, há muito tempo atrás. Eu esperei essa mudança no canal para fazer esse vídeo, botar esse vídeo no ar. Então, valeu, galera, e desculpa a demora. E é isso. Falamos mal, então, do Phantom 4, para lembrar para você que não existe o drone perfeito,
né, cara? Existe drone bom para aquela situação, então você tem que ver o que você precisa, e aí você vai achar o drone que vai te atender melhor. Eu aqui não sou defensor de Phantom, me desculpa falar isso, eu não sou defensor de Phantom, mas sim, eu sou defensor de drone bom. E o Phantom ainda é um drone muito bom, né? Se você viu meus vídeos sobre o Mavic Air, você viu que eu falei super bem dele também. Então, drone bom eu vou elogiar e drone ruim eu vou sempre falar mal. Então não fica achando que eu sou defensor de Phantom, mas infelizmente é o único drone que eu tenho, o único drone que eu tenho acesso. Então por isso eu acabo, né, fazendo mais vídeos sobre o Phantom 4, porque tá ali comigo na mochila, é só pegar e levar. Mas até o final do ano esse canal aqui vai voltar a bombar, vai ficar gigante, né, quem sabe, com o meu novo plano. E aí as pessoas vão começar a mandar drones pra mim e eu vou fazer review de vários outros drones. Aí sim, vocês vão poder parar de falar que eu só falo de Phantom. Bom, galera, é isso pro vídeo de hoje. Se você realmente curtiu, deixa um like e se inscreve no canal. A gente então se esbarra fazendo imagem bonita por aí. Valeu!